Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, e tenho esse canal aqui no YouTube para publicar mensagens da Palavra de Deus. E nossa mensagem de hoje tem como título 3 perguntas decisivas. Está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31. Leiamos. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras. Mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: Deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição. No mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Um homem de alta posição e virtuoso procura Jesus e, creio eu, talvez buscando aprovação. E faz uma pergunta a Jesus: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Até hoje nós temos pessoas assim, pessoas realmente virtuosas, profundamente religiosas, pessoas que procuram cumprir os preceitos religiosos, os preceitos da sua religião, aqui no caso, os 10 mandamentos, e por isso acham que têm direito à aprovação de Deus. É como se eles apresentassem diante de Deus um certificado e Deus tivesse que assinar ali. Este é um homem bom. E aí, então, nós podemos perceber nesse texto algumas questões muito importantes. São 3 perguntas decisivas que a gente pode divisar, que a gente pode
visualizar nesse texto. A primeira pergunta é: quem é bom? Foi o que Jesus falou com o moço. Por que é que você me chama de bom? Só existe um bom, que é Deus. Ninguém é bom, por mais religioso que seja. É interessante que Jesus falou dos mandamentos, o próprio Jesus citou os mandamentos, mas omitiu um deles. É aquele mandamento que fala não cobiçarás, porque esse era o problema daquele moço. Ele era dominado pela cobiça. Cobiça por bens materiais, por riquezas. Mas Jesus disse para ele, falta uma coisa para você. Você tem realmente muitas virtudes, mas há uma coisa que você precisa fazer, que falta você fazer. Vai lá, vende tudo que você possui. Venda todos os seus bens. Dê o dinheiro aos pobres e depois então venha me seguir. E então você terá um tesouro no céu. Mas diz a narrativa que ele se retirou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Como é possível alguém ter um encontro com Jesus e sair triste, né? Mas foi o caso desse moço. Foi o caso dele. Porque ele achou que se achou justo diante de Deus. Mas a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus diz que nada que nós possamos fazer pode nos salvar. A palavra de Deus diz que a salvação é pela fé. Não vem das obras, não vem de religiosidade, não vem de nada que nós possamos fazer. A verdadeira justiça vem pela fé. Ninguém é bom, mas pode ser salvo pela fé em Jesus Cristo. A segunda pergunta que nós visualizamos nessa narrativa é: quem pode ser salvo? Aliás, ela existe no texto. A primeira pergunta também existe no texto. Jesus pergunta para ele: quem é bom? Depois os discípulos perguntam para Jesus: quem é que pode ser salvo? Quem pode ser salvo? E eles fizeram essa pergunta porque Jesus disse para eles: dificilmente um rico entrará no reino de Deus, no reino dos céus. Aliás, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. E isto deixou aqueles discípulos, como diz o texto, perplexos, admirados, porque eles criam, como os judeus em geral criam, que bênçãos materiais eram evidência de salvação. Eles olhavam para um rico e diziam: esse aí é salvo, esse aí é abençoado por Deus, esse aí já está no céu. Aliás, Jesus contou uma parábola sobre um rico que morreu e foi para o inferno, um mendigo que vivia na porta dele, que morreu e foi para o céu. Jesus quis com isso ridicularizar aquela crença, porque bênção material é evidência de que você é abençoado por Deus, mas não de que você é salvo. Infelizmente, há uma teologia por aí, chamada de teologia da prosperidade, que ensina justamente isso. Que possuir coisas
Possuir bens é evidência de que você é salvo, que você é filho de Deus. Essa teologia diz: vá e compre tudo o que você puder. Mas a palavra de Jesus para nós é: vá e venda tudo que você tem. Fique sem nada, para ter realmente um tesouro no céu. A salvação não é uma possibilidade humana. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Salmo 48, versículo 8, 49, versículo 8 diz que o resgate de uma vida, de uma alma, é muito custoso, o preço é muito alto e ninguém pode pagar. O apóstolo Pedro diz que não foi com prata nem ouro que nós fomos resgatados, mas foi com sangue precioso, o Cordeiro sem mancha, Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Quando os discípulos perguntaram: mas então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: para os homens isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E foi possível de uma maneira dramática. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós. Ele foi até aquela cruz para pagar o preço. A vida eterna é um dom de Deus. Romanos capítulo 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não tem que pagar nada. Não vai lhe custar nada. Portanto, você não precisa ser rico. Também não tem nenhuma importância se você é pobre, analfabeto, doutor, preto ou branco, porque a salvação é um dom de Deus que Deus dá a você quando você crê em Jesus. A terceira pergunta que nós temos aqui é: o que ganhamos por seguir a Jesus Cristo? Pedro, ouvindo essa palavra de Jesus sobre a riqueza, ele diz: mas nós deixamos tudo para seguir o Senhor. E Jesus respondeu: pois é, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos, propriedades, minha causa, por causa do Evangelho, vão receber 100 vezes mais este mundo. Então, pela palavra que Jesus disse ao jovem lá no início, nós ganhamos um tesouro no céu. Ele diz: aí vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Em outra ocasião, Jesus disse que não devemos, melhor dizendo, nos preocupar com o que vamos comer, beber, vestir, com bênção material. Devemos buscar o reino de Deus, buscar a vontade de Deus, o governo de Deus sobre a nossa vida, e tudo isso nos será acrescentado. E ele disse lá: você deve acumular para você um tesouro no céu, porque lá ninguém rouba, lá nenhuma ferrugem consome, lá não há nenhuma maneira de você perder o seu tesouro. O seu tesouro no céu está guardado por Jesus. Mas ele diz que a gente pode ter também um tesouro na terra. É que o tesouro que ele está falando na terra é uma nova família. Você perdeu a irmã,
Você tem novas irmãs. Perdeu irmãos, tem novos irmãos. Perdeu pais, tem novos pais. Perdeu mães, perdeu bens, você vai recebendo outros bens espirituais. Paulo diz que nós pertencemos à família de Deus agora que nós somos de Jesus. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você poderia perguntar quem é bom, quem pode ser salvo, o que eu ganho por seguir a Cristo? Mas eu pergunto para você, você quer ser aprovado por Jesus como aquele moço foi, infelizmente foi desaprovado? Você quer ser aprovado? Se você quer ser aprovado, a palavra de Jesus para você é: arrependa-se e creia. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que Deus abençoe.